Continuando nossos estudos sobre estatística, hoje a gente vai trabalhar com um dos conceitos mais importantes da estatística, que é os conceitos de medidas de tendência central. Qual é o intuito de estudar medidas de tendência central? O que acontece é que, em muitos casos, você tem uma grande quantidade de dados. Esses dados precisam ser resumidos. De maneira mais grosseira, esses dados, você tem que unir eles e representar ele a partir de apenas de um número, ou seja, ter um número como representante desse conjunto de dados. E aí, nesse caso, que entra as medidas de tendência central. As mais conhecidas são média aritmética, mediana e moda. Vamos estudar cada uma separadamente e fazer alguns exemplos para ajudar no entendimento desses conceitos. Então vamos falar um pouco agora sobre a média aritmética. A primeira medida de tendência central que iremos analisar. O que consiste a média aritmética? Consiste basicamente no seguinte: se você tiver uma quantidade de dados, de informações, você irá somar todos esses elementos e dividir pela quantidade de elementos. Vou explicar de maneira bem geral aqui, primeiramente. Suponha que você tem alguns números. Vou chamar x1, x2, x3, x4 e x5. Você tem 5 valores. A média aritmética, eu vou usar a notação MA, você irá somar todos e depois irá dividir pela quantidade. Quantos dados que eu tenho? São 5 dados, então você vai vir e dividir por 5. Esse valor é o representante para todos os 5 valores que você tem. Então vamos no exemplo aqui. Suponha que você tem as suas 4 notas durante o ano, os bimestres. Então, você tem... Vamos ver aqui. Você tirou 4 no primeiro bimestre, 6 no segundo, você tirou 7 no terceiro e 9 no quarto bimestre. Então, vamos primeiro fazer a média aritmética aqui. Então, vai ficar 4 mais 6 mais 7 mais 9. 4 mais 6 mais 7 mais 9, você tem 26. Mas lembrando, a média aritmética você tem que somar e dividir pela quantidade de elementos. Quantos elementos que você tem? Você tem 4 elementos. Então você vai fazer 26 dividido por 4. Então, totalizando 6,5. Então, sua média aritmética é 6,5. Se você tivesse 30 notas, você somaria as 30 notas e iria dividir por 30. Então, média aritmética é um conceito bastante simples. Vamos no exemplo 1. Um time de futebol disputou 7 partidas e marcou 2, 3, 4, 1, 0, 5 e 2 gols neles, nas partidas. Qual a média de gols marcada por partida? Então vamos aqui. Primeiro, temos os dados, que são esses 7 valores aqui. Então a média aritmética vai ser 2 mais 3 mais 4 mais 1 mais 0 mais 5 mais 2. E depois você irá dividir pela quantidade de termos, que é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Então, a construção é bastante simples. Então, vamos aqui. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Mais 1, 10. Mais 0, 10. 15, 17. 17 dividido por 7. Não vai dar um valor exato, dá um valor aproximado, que é 2,43.